Olá, querida juventude, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria, mais uma vez estamos aqui para a nossa EBD Online e eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. Toda sexta-feira, nosso compromisso aqui para juntos estudarmos e aprendermos da Palavra de Deus. Fala aí, Daniel. A paz do Senhor a todos, uma imensa alegria, mais uma sexta-feira estarmos juntos, aprendendo mais das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor, nesta EBD Online que tem sido de bênçãos para milhões de vidas, para a nossa vida, de aprendizado na caminhada cristã. E louvamos a Deus pela vida do pastor Osiel, pela nossa vida, que estamos aqui para mais uma EBD Online. Muito bem, vamos iniciar orando a Deus. Daniel, ora ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma semana, Senhor, que estamos aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, porque apesar das lutas, o Senhor nos tem conservado com vida, com paz, Senhor meu Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, que nesta noite possamos aprender mais a Tua Palavra, tira toda a distração, Senhor meu Deus, tira toda a dúvida, todo o temor. Por favor, meu Deus, que Teu Espírito Santo venha reinar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós juntos vamos estudar. Qual é a lição hoje? Lição de número 5, 2 de novembro, o início do cerco de Jerusalém. O início do cerco de Jerusalém, não é isso? Isso. Vamos lá. Texto principal. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Deuteronômio 11, 26. Isso. Resumo da lição. O cerco babilônico contra Jerusalém foi o resultado da desobediência e rebeldia do povo contra o Senhor. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Todos que se dão ao pecado, à desobediência, à rebeldia e não ouvir a voz de Deus, andar nos seus caminhos, trilhar os caminhos da verdade, serão punidos pelo Senhor. Ou seja, não é que Deus tenha uma ira ou uma punição descabível ou uma ira que surge de um momento. Não. Aquilo que o homem semeia. É isso que está em Gálatas 6, 7. Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. E o texto começa dizendo: de Deus não se escarnece, não se zomba. Então, ao longo da história de Israel, podemos perceber que Deus os abençoou, Deus prosperou, Deus os tirou do Egito, Deus fez promessas, mas eles foram contumazes, desobedientes a Deus, e aí veio a consequência, que é o que nós vamos estudar nesta oportunidade. O texto bíblico da lição se encontra em Jeremias, capítulos 21, do versículo 1 ao versículo 14. Isso. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhe Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias. Eles disseram: consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele se retire de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes: digam a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios, que cercam vocês do lado de fora do muro. E eu os reunirei dentro desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes desta cidade, tanto homens como animais, eles morrerão de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo desta cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que queriam tirar-lhes a vida. Ele os matará à espada sem piedade, nem misericórdia, não terá deles nenhuma compaixão. Digam a este povo: assim diz o Senhor, ponham diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo o que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês viverá, esse escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem a esta cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Digam à casa real de Judá, ouçam a palavra do Senhor, ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor: administrarem justiça a cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira se acenderá e queimará com fogo inextinguível
inextinguível por causa do mal que vocês têm feito. Eu estou contra você, Jerusalém, você que está entronizada acima deste vale na rocha do planalto, declara o Senhor. Vocês que dizem: quem nos atacará? Quem poderá invadir nossas moradas? Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Porei fogo em sua fortaleza, que consumirá tudo ao redor. Muito bem, uma leitura longa, mas na verdade nós podemos dividir esse capítulo 21 do profeta Jeremias em 4 partes. Se vocês analisarem a leitura que o Daniel fez, dos versos 1 até o verso 2, nós temos o pedido do rei, nós temos os nomes aí Passu e Sofonias. O rei Zedequias, ele faz um pedido para que esses homens enviados pelo rei, eles se cheguem ou eles vão até o profeta Jeremias para saber qual é a resposta de Deus diante daquele cenário. Então o texto ele começa nesses versos 1 e 2. Interessante que esse Passu que o texto está mostrando aí, Passu, não é o mesmo do capítulo 20, é diferente. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, o pedido de Zedequias. Ele envia esses homens para saber, na verdade, se Deus vai dar o livramento. Esse castigo iminente que viria da parte de Deus é porque Israel se tornou, ou Judá, insubmisso à voz de Deus, não ouviu os profetas do Senhor, daí veio a consequência, que seria inevitável, ok? Em segundo lugar, nos versos 3 a 7, nós temos a resposta de Deus. Deus, ele deixa claro que ele mesmo é contra Jerusalém, e ele há de enviar esse castigo por causa do pecado daquele povo. O texto está aí sendo claro para nós, e que o Senhor Deus haveria de entregar Judá nas mãos de Nabucodonosor. Quando você chega no capítulo, nos versos 8 e 10, você tem a terceira coisa, o caminho da vida e o da morte. Veja que, como não havia mais chance de retornar, Nabucodonosor haveria de invadir Jerusalém, destruí-la, destruir tudo, o templo, trazer as consequências gravíssimas. Então, o único meio era Zedequias, Judá, se entregar na mão dos babilônicos, dos caldeus. Desta forma, eles poderiam, em obediência à palavra de Deus, por meio do profeta Jeremias, eles poderiam, nesse ato de entrega, poupar, na verdade, as suas vidas. Ou seja, eles teriam a paz, eles teriam o direito de viver, a chance de viver, se entregando na mão do rei da Babilônia. Então, esses versos 8 a 10, o profeta Jeremias está oferecendo uma solução, uma saída, uma escolha de Judá se submeter ao poderio, ao governo da Babilônia. E não resistir, porque quem resistisse estaria resistindo à ordem de Deus, porque naquele momento não teria mais como o Senhor voltar atrás. E em quarto lugar, você tem aqui o juízo sobre a casa real. Por que o juízo haveria de vir sobre a casa real de Judá? Primeiramente, nós podemos observar que Judá estava corrupto espiritualmente, socialmente, enfraquecido politicamente, praticavam injustiça social, estavam atolados no pecado. Então Deus haveria de mandar o juízo contra esse povo que não obedeceu à própria palavra de Deus. Então nós temos aqui o reinado de Zedequias, que vai de 597 antes de Cristo até 586 antes de Cristo, e ele é o último rei de Judá, que foi colocado no próprio trono, no próprio poder por Nabucodonosor. Então, esse é o sumário do capítulo 21. Mas nós vamos aprender algumas lições importantes nesse capítulo que nós acabamos de mencionar aqui, essas 4 partes. A primeira coisa: os homens em busca de Deus em tempos de crise. Veja que o Zedequias, ele só vai em busca de Deus agora, no tempo de quê? De crise. De crise, ou seja, ele tinha arrependimento sincero? Não. Ele tinha quebrantamento sincero? Não. Não. Então, ele foi em busca do profeta Jeremias só no momento da crise. E aí talvez você diga assim: pastor, e é errado
alguém buscar a Deus em tempo de crise? Não. Pode ser que naquele momento de crise, de uma situação vexatória, a pessoa use de verdade, de um quebrantamento sincero, de um arrependimento verdadeiro e se volte para Deus. Porém, aqui não era um quebrantamento verdadeiro, não era um quebrantamento sincero. E eu quero dizer aqui que há muito debate sobre essa questão. Alguém diz assim, fulano estava lá no hospital, ele viveu a vida toda no pecado, ele entrava na fé, saía, e aí ele morreu e não teve ninguém para orar por ele. Mas ele diz, eu vi dizer que ele clamou a Deus, o Senhor o perdoou. Veja bem, meu pai sempre dizia uma coisa, tanto tempo e não fiz conta, e agora tanta conta e não tem tempo. A Bíblia diz, em Isaías 55, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Veja que Deus ele dá toda a oportunidade para o homem servir a Deus. Mas eu não posso julgar o pedido daquela pessoa, o desejo dela. O que eu posso dizer é que a Bíblia deixa claro que existem pessoas que as motivações não são sinceras. Alguém pode buscar a Deus naquele momento só porque está na dor, só porque está na aflição, só porque está numa luta. E quando essa luta passa, quando essa dor cessa, ele deixa de buscar a Deus. Ou seja, Deus é apenas um interesse para ele em momentos de crise, de lutas, de doenças e de aflições. Melhor que isto, Deus ele quer que nós tenhamos com ele relacionamento, comunhão. Então, perceba que Zedequias ele só vai buscar a Deus no tempo de crise. E quando essa crise veio, não foi um quebrantamento sincero, não foi um quebrantamento verdadeiro, era só de aparência. Então nós precisamos atentar para isso. Qual é a segunda coisa no texto? Uma busca aparente. Olha aí. Quando Deus prospera os... esse é o ponto 3. Ele buscou de modo aparente, não foi sincero. Vocês se lembram que o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 15, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então tem pessoas que frequentam a igreja, pessoas que vão para a fogueira santa, campanha de óleo, para monte, buscar a Deus só quando estão em crise, só quando estão em prova. Mas quando passa aquela crise, quando vem a bonança, se esquece de servir a Deus. Então, Deus não quer que nós sirvamos a Ele em um período de circunstância. Ele quer que nós tenhamos com Ele comunhão, intimidade, relacionamento. É isso que Ele quer. A terceira coisa que nós vamos aprender no texto, observem bem, o que diz o nosso texto. Quando Deus prospera os inimigos contra nós. Agora, isso aqui é a pior miséria. Vocês já observaram, irmãos? Deus levantar um inimigo contra o seu povo. Essa situação, quem viu ela de perto foi o próprio Abacuque. Quando ele sentiu aquele peso e aquele temor, que Deus haveria de levantar os caldeus, uma nação mais pecadora, para punir o seu povo. Mas olha, se Deus escolheu Judá e Israel para viver em aliança com ele, eles tinham uma aliança, como está em Deuteronômio 28, eles não cumpriram esta aliança, então Deus deixou claro que haveria de mandar maldição para eles. Ou seja, o Senhor levanta povos para se tornarem inimigos do seu povo. Eles foram avisados, não é que foi algo do... de repente, de surpresa. De surpresa. Porque Deus é injusto. Por que Deus fez essa coisa? Deus é muito cruel. Não. Olha, anos e anos e anos, ele usando os profetas, usando os escolhidos para avisar. Mas eles não quiseram. Então Deus agora levanta uma nação. E veja bem, Israel estava alinhado ao Egito, mas a Babilônia derrota, a Babilônia vence, porque Deus é quem está no controle da história. Deus é quem está dirigindo todas as coisas. Então, é lastimável, é triste quando Deus levanta povos contrários, inimigos, para serem os nossos inimigos. A quarta coisa do texto bíblico. O caminho da vida é humilhante, requer renúncia, obediência e abnegação. Aí agora só o profeta, ele diz assim, eu coloco diante de vocês o caminho. Está aí no texto, né? Pode ver aí no versículo 8. Digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte.
Olha aí. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas todo o que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês viverá, esse escapará com vida. Ou seja, você pode observar aqui que o caminho da vida não era um caminho bom. Olha o Não era um caminho triunfalista. Não era um caminho triunfalista. Olha como é pesado isso aqui. O versículo 9. Todo aquele que ficar na cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês viverá e escapará com vida. Ou seja, o caminho para a vida aqui era o caminho da servidão. Era o caminho de se entregar ao poder da Babilônia. Aqui Deus não estaria colocando Israel, ou Judá, melhor, Deus não estaria colocando Judá em um poder de grandeza, no pedestal. Pódio, em um pedestal. Eles pecaram. Isso aqui é muito importante. Eles pecaram e teriam que pagar pelo pecado. Pelo pecado. E Deus levaria eles para a Babilônia, que ficariam lá 70 anos, como consequência dos seus pecados. Existem hoje irmãos e irmãs que pecam e não querem pagar as consequências do pecado. É claro que Jesus perdoa, é claro que Jesus passa o sangue dele, mas não tem como apagar as marcas. Um ladrão que rouba, mesmo aceitando a Jesus, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Ele tem que pagar. E outra, ele tem que ir para a igreja. Tem pessoas que, quando pecam, eu vou sair aqui dessa igreja que eu estou com vergonha. Você deveria ter vergonha de não fazer. Mas como fez, assuma. Lembra-te, pois, aonde? Caíste. E volta. Está lá em Apocalipse 2. Ou seja, você tem que assumir a sua responsabilidade. Deus disse para Davi, o que você fez em oculto, eu vou colocar em claro para todos. Não é assim? Sim. Perante a vista de todos. Então Deus abençoou, Judá, prosperou, não quiseram. Então Deus agora só tem uma saída. Ou vocês se entregam à Babilônia, porque quem ficar aqui na cidade de teimosia, a espada, ou alguém vai matar. E quem ficou foi pior, porque lá os conflitos internos, traições, aconteceram. Então ele está dizendo, eu tenho o caminho da vida. Mas olhem para cá, o caminho da vida aqui era o caminho da abnegação. Era o caminho do sofrimento. Não é isso? Da humilhação. É o caminho da humilhação. Era o caminho da rendição. Deus não estava dizendo, eu vou perdoar vocês, porque eu amo vocês, eu vou dar bênção. Olha o tamanho da lapada. 70 anos. Rapaz, isso é pesado, né? 70 anos. 70 anos. De uma terra que, assim, era um valor histórico ali, cultural, nacional. A terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados, tinha feito prosperar, assentar. Eu vou arrancar vocês dela, por causa do pecado, não é isso? Olha a consequência, não é isso? Sim. Então isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. Então, nem sempre o caminho da vida que Deus vai tratar comigo ou com você é o do sucesso. Mas só em eles preservarem a vida e obedecerem a Deus, ganhando a vitória pela escravidão, ganhando a vitória por uma obediência em sacrifício, eles teriam sucesso. Quando isso nós mexia lemos, muito com o orgulho do povo de Israel, né? Mexia com o orgulho deles. mexia com orgulho, porque tudo que Deus entregou para eles de bênção, de prosperidade, eles não obedeceram. Então agora Deus diz assim, eu vou perdoar, eu vou dar esperança. Eu tenho uma esperança, mas a esperança aqui não era que Deus, pois eu te amo, tá perdoadinho aqui, vai embora para tua casa, você já derramou lágrimas, você já chorou, você já confessou. Não, Deus disse, eu posso perdoar, eu posso abençoar, mas vocês vão ficar quantos anos? 70 anos. 70 anos. E olha, eu ainda vou dizer mais. Se vocês querem viver, o caminho é o da humilhação. Da humilhação. Isso até para a vida espiritual. Vocês podem observar que em Deuteronômio, veja bem aí, 15, parece que é, se não for 15 é o 19, 15, o texto deixa claro. Deus ele coloca diante de cada ser humano a possibilidade desse ser fazer sua escolha. 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e prosperidade, ou a morte e a destruição. Tá aí, a vida e a prosperidade, a morte e a destruição. Aí o que ele diz? Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e a aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para tomar posse dela. Tá vendo? Então pronto. O que nós podemos perceber
essa particularidade que o próprio texto está mostrando para nós. Qual é o outro ponto que eu coloquei? Porque a maldade do rei Zedequias foi maior, por causa da relação com Davi. A punição será maior porque ele tinha essa linhagem da ligação com Davi. Então, ele vai pagar um alto preço. Ele vai pagar um alto preço. Você vê que Zedequias tinha pecado de soberba, arrogância, idolatria, perversão, falsidade. Então, por isso que ele vai pagar um alto preço. Quando chegou lá na Babilônia, os filhos foram mortos na presença dele e cegados. Tá bem, pode ler aí, ó. Verso 7. De 21. Verso 7. Depois disso declara o Senhor: entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo desta cidade que sobreviver à peste e à espada e à fome nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que queriam tirar-lhes a vida. Ele os matará à espada sem piedade nem misericórdia, não terá deles nenhuma compaixão. Então, isso é muito sério. Qual é a outra coisa? O grito do profeta, para andarem na justiça. O profeta Jeremias, nesse cenário, ele se levanta e ele tem um grito. Ele não se adequou ao pedido do rei, ele não foi um profeta de conveniência, ele não foi um profeta só porque o rei mandou uma comitiva falar com ele e ele se ajustasse, se adequasse. Não, vamos ajustar essa profecia aqui para o Senhor. Não, rei, vai dar certo, porque tinha muitos falsos profetas lá, não tinha? Tinha. Muitos falsos profetas que estavam do lado do rei. Mas aqui você tem a fidelidade de Jeremias. Jeremias não cede. Ele entrega o recado de Deus e ele diz: vocês foram injustos, religiosamente pecaram, socialmente foram injustos, imorais, e agora o Senhor vai punir. A única saída é vocês se entregarem ao rei da Babilônia. Qual é a última coisa que eu Terminou. aí? Finalizou. Terminou? Uhum. Então vamos analisar o seguinte. Quando nós atentamos para esse texto bíblico, nós temos aqui 4 coisas que eu quero pontuar. Primeiramente, nós temos as 3 últimas invasões babilônicas. Nós temos 605 a.C., que é a primeira invasão, que é essa primeira invasão aí está no tempo de Joaquim, 2 Reis 24:1, Daniel 1:1. Nabucodonosor invade Jerusalém, é nesse tempo que ele leva Daniel e os hebreus para a Babilônia. A segunda invasão, que está aí 597 a.C., Joaquim, 2 Reis 24:10-16. Aí você tem aqui nova rebelião de Judá, Jerusalém saqueada, e Ezequiel, nós temos aqui o próprio texto bíblico falando isso, ok? Depois nós temos a terceira invasão, que é o cerco final, 588 a 586 a.C., nós temos aqui que é o período envolvendo aqui Zedequias. Então, esse cerco que começou em 588 a.C., no 10º mês, 9 de Zedequias, como nós podemos observar, Jeremias 39, primeiro, Jeremias 52, verso 4, ok? Esse cerco ele vai durar até 586, quando os muros foram rompidos. E durante esse cerco, o que aconteceu? Peste, fome, doença, tudo isso veio, todas essas coisas devastaram Jerusalém, como você vê no texto aqui de Jeremias 21, verso 7, Lamentação 4, 9 até o verso 10, ok? Então nós temos aqui, dentro desse texto bíblico, 5 coisas que levaram Judá a ser totalmente destruído, Jerusalém, e que levou Nabucodonosor a invadir Jerusalém. A primeira causa que nós podemos observar aqui, dentro do texto, nós temos aqui 3 áreas que vão causar essas misérias para com o povo de Deus: espiritual, moral e política. Então vamos lá. A primeira, nós temos Jeremias 19, 4, 5, idolatria persistente, profanação do templo, adoração a Baal. Segundo, rebelião política. Zedequias quebrou o juramento feito com Nabucodonosor, está em Ezequiel 17, 15 a 19. Terceiro, corrupção social e injustiça. Os reis, os juízes oprimiam o povo de Deus, os pobres e os inocentes. Jeremias 21, verso 12. Olha aqui que diz Jeremias 21, verso 12.
21:12. Ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor: administrem justiça a cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor. Senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível, por causa do mal que vocês têm feito. Ou seja, esse aí era o grito do profeta, né? Devido à injustiça, devido às coisas mais horríveis que eles praticavam, da corrupção social e a injustiça. Em quarto lugar, apostasia religiosa. Os líderes, os sacerdotes e os profetas, eles deturpavam a palavra de Deus. Olha Jeremias 23, 11 e 12. Olha a apostasia. 11 e 12. Tanto o profeta como os sacerdotes são profanos. Tanto o profeta como quem? Os sacerdotes são profanos. Às vezes quando eu falo de líderes, de pastor, bora pra cá, Daniel. Eu não falo de um pastor santo. Eu não falo de um pastor. Onde é que um pastor santo que me ouve pregar, um líder santo, que ele sabe que eu estou alinhado com a Bíblia, ele vai se zangar? Ele vai ficar do meu lado. Ele vai estar levantando a mesma bandeira que eu estou levantando. Agora, veja bem, Jeremias foi contra os profetas falsos e contra os sacerdotes que não valiam nada. Nós não somos contra os bons. Quem é que vai ser contra o bom, contra o fiel, contra o verdadeiro, contra o justo, contra o sincero? Um homem sincero, um homem verdadeiro. Agora, quem é canalha, quem não tem verdade com Deus, quem não anda na linha de Deus, nós não podemos aprovar. Veja que Elias, no capítulo 18 de 1 Reis, ele disse para Acabe: tu és o perturbador de Israel. E você, quando lê a palavra de Deus, naquele caso em que Acabe e Joás vão falar com Eliseu, ele deixa bem claro: eu só vou te receber por causa desse outro rei, senão não te receberia aqui. Nós não temos que aprovar e nem dar colher de chá para pessoas que não valem nada. Principalmente que diz que é pastor, pregador, cantor, profeta. Se não andar na palavra, não pode ter apoio nosso. Senão a gente vai se tornar conivente com aquele pecado. Pronto, eu estou no mesmo nível deles. E o apóstolo São Paulo diz: com os tais nem se ajuntais. Não é assim? Sim. Então, olha aí, lê aí. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontram as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos, e neles cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Aí outra coisa, em quinto lugar, sabe por que Deus vai invadir Jerusalém, vai punir Judá? Porque eles cometeram o pecado da recusa do arrependimento. Olha aí Jeremias 25, 4, até o verso 7, pode ler. 4 até o 7. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia. Como é que ele enviou? Dia após dia. Pronto, vamos lá. Vocês não os ouviram nem lhes deram atenção. Quando disseram: convertam-se cada um dos seus caminhos maus e de sua má obra, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês. Eu não trarei desgraça sobre vocês, mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Então veja bem, o Daniel falou agora há pouco que foi um acúmulo constante de pecado. Não foi uma coisa de momento. Foi agora que a minha... não, foi agora. Rapaz, Deus é injusto. Olha, mandando profeta de manhã, de tarde, de noite, anos e anos e anos e anos. Mas eles não observaram. Deus deu a terra e dizia: obedeçam. Eles não quiseram. Então, Deus não vai trazer uma condenação imediata de uma ira emocional descabida. Eles acumularam pecados em cima de pecados. E aí Deus vai puni-los por causa dessa situação. Então veja, 5 graves pecados estão aí: idolatria persistente, rebelião política, corrupção social e injustiça, apostasia religiosa, recusa ao arrependimento. E veja bem, o texto diz que eles zombavam dos profetas de Deus. Eu tenho um recado para esse povo da internet que zomba de homens de Deus, que zomba dos sinceros. Zombam dos profetas sinceros. Eu não estou falando de profeta avacalhado, amolecado. Agora, quem anda zombando de homem de Deus com verdade,
vai ser punido. A Bíblia diz que Deus, lá no capítulo 20 de Gênesis, olha o que Deus faz com Abimeleque, por causa de Abraão. A sinceridade de Abraão. Vocês se lembram de Jeroboão também? Que o braço dele atrofiou-se. Sim, ficou atrofiado, porque tentou atacar o profeta de Deus. Então não ouse andar com esses ataques. Aliás, tudo que você faz contra alguém que é justo, que é sincero, que é fiel, vai vir à conta. A Bíblia diz em Lucas 18, lá pelo verso 7. Veja aí, Lucas 18, verso 7. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá. Lucas 18, 7. 18, 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os prosperar? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Pronto, Deus faz justiça. E você tem vários episódios. Vocês se lembram daqueles jovens zombadores de Eliseu? O que foi que aconteceu? Deus mandou uma ursa para... Então fica brincando, fica atacando o homem de Deus sério, fica atacando um líder verdadeiro. Eu não estou falando aqui defendendo líder ruim que ataca o povo. Eu estou falando de um líder sincero, que cuida do seu trabalho, que é honesto, que é fiel. Não ande atacando esses homens. Você vai pagar um alto preço por isso. Ah, pastor, o senhor está me amedrontando? Não, eu estou mostrando o que está na Bíblia. Olha o caso do profeta Eliseu. Olha o caso do profeta Eliseu. Olha o caso de Jeroboão. Olha o caso de Abimeleque. Todos que se levantaram contra os homens de Deus pereceram. Então, muito cuidado, muito cuidado. Então, essa é a realidade bíblica do nosso texto. Vamos aqui ao resumo da nossa lição. Resumo da lição. Introdução. A questão do cerco. Zedequias é aconselhado a submeter-se a Nabucodonosor, pois a cidade cairá. Isso. O ataque final de Nabucodonosor contra Jerusalém, 588 a 587 a.C. O povo deveria se entregar aos caldeus. Uma intenção impura de Zedequias, a fidelidade de Jeremias. Isso. Ponto 1. Conhecendo a história. Deus no controle dos acontecimentos. Não ouviram os oráculos de Deus. Veja que Deus estava no controle da história. A gente pensa que Deus não está no controle. Sacerdócio comprometido, profetas mentindo, o povo pecando, injustiça social, vida religiosa falsa, uma nação em pecado. Mas Deus estava controlando a história. Sabe como é que Deus estava controlando a história? Levantando outros povos que não tinham nada a ver com a aliança para punir Israel. Subponto 1. A missão dos profetas, Jeremias e seu ministério. A missão dos profetas era gritar contra o pecado, contra a injustiça, e Deus nunca ficou em um momento, em um cenário, sem levantar um profeta. Basta você analisar, a Bíblia chama Abraão de profeta. E quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele levantou quem antes? Abraão. Quando Deus foi destruir a terra com o dilúvio, ele levantou quem? Noé. Todos se levantaram com vozes proféticas, mas o povo não ouviu. O povo não ouviu. Então, o profeta, ele é diferente do sacerdote. Enquanto o sacerdote, nós já falamos isso aqui, ele estava atrelado ao trabalho do sacerdócio, mais administrativo do tabernáculo. O profeta é aquele que grita quando vê o povo na inércia, quando vê o povo no pecado, quando vê o povo na injustiça. Ele é aquele que grita. Esse é o verdadeiro profeta. Olha para cá, Daniel. Profeta não é esses que ficam em púlpito, aquela irmã de roupa vermelha, o CPF. Um CPF. Isso não é profeta não. Profeta é aquele que clama contra a injustiça social, a mentira, a impureza na igreja, a inverdade. Esse é o profeta. Porque o profeta, ele não quer adivinhar coisas particulares. Ele quer ver vidas transformadas para servir a Deus. Esse é o sonho do profeta. Jeremias não viu ninguém se converter, mas ele pregou. Ele teve um ministério aí quase de 40 anos. 627, ele vai passando aí por vários reis, Josias, Zedequias, Joaquim, não é isso? Vários reis. Mas ele não deixou de pregar a verdade. E ele foi até o momento. Vamos lá. As duas primeiras invasões. Os ditos do Senhor contra os reis, contra o povo. Esses ditos do Senhor é o grito do profeta ou dos profetas que o Senhor falava contra os reis, contra o povo, contra os profetas falsos, contra os sacerdotes.
A primeira invasão, 605, nela foram levados Daniel e seus amigos. Olha aí. A segunda invasão, Joaquim, 597 Isso. a.C., foram levados 10.000 presos, inclusive o profeta Ezequiel. Sim. A terceira É invasão... interessante, Daniel, que eles estavam vendo várias consequências. E Judá, 100 anos antes, Israel já tinha sido levado pelos assírios. Pelos assírios. Eles prestaram atenção? Não. Tem irmão que está vendo a desgraça Acontece nos olhos ali. nos olhos, mas ele não percebe. Assim era Judá. Que assim, se fosse qualquer um, acredito eu que na primeira invasão eles já teriam se despertado. Tem que mudar, não é assim? Sim. Mas não. Bora lá. Terceira invasão. A terceira invasão aconteceu no período de Zedequias, que sucedeu Joaquim. 2 Crônicas 36:10. Isso. Ponto 2. O rompimento do homem com o Criador. Você pode observar que lá em Romanos 1, Paulo fala no contexto geral, não é isso? 1:18. Agora, quando você lê aqui, é Israel como povo de Deus, rompendo a aliança, o pacto, que foi escolhido, Judá e Israel foram escolhidos por Deus para serem instrumentos, luzes para as nações, mas eles estavam se rebelando contra Deus. Subponto 1. Doença sem remédio. A falta de humanidade de Ezequias, do povo e dos reis. A soberba do rei, a soberba do povo, a falta de humildade. Não tinha remédio. Não valorizavam os profetas de Deus. Não valorizavam os profetas? Ia ter remédios para ele? Não. Então Deus não tem remédio. Olha, não tem sabão que lave teu pecado, não tem remédio, não tem elixir, não tem... O que mais aí? Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Quando você não se arrepende, não se quebranta, não tem fórmula mágica. Pode pastor botar a mão, pode derramar azeite, pode derramar óleo, pode derramar tudo. Pode chamar o que quiserem. Temperar. Pode temperar, pode botar sal grosso, sal fino, sal amarelo, sal da Índia. Pode botar o que quiser. Só sara quando há quebrantamento. Ainda tem mais. Mesmo sendo arrependimento e se voltando para Deus, ainda tem que pagar o preço. Boas ações, mas más intenções. Deus conhece os efeitos e as motivações. Ele parece uma boa ação, não é? Vai lá consultar o profeta. Aí a pessoa, rapaz, o rei está quebrantado. Não era assim? Mas era o quê? Era só fingimento. Só fingimento, falsidade. Um povo que não se arrependeu a causa da invasão e a destruição de Jerusalém. Pronto. Eu mostrei aqui 5 causas, não é isso? Sim. 3. A importância dos profetas. A importância dos profetas, Deus revela tudo antes aos seus servos. Olha, a Bíblia diz lá em Amós, né? Amós 3:7. Amós 3:7. O Senhor revela aos seus servos. Você vê que eu mostrei aqui Abraão, primeiramente Noé, não foi? Sim. Antes de destruir, Deus levantou quem? Noé. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus levantou quem? Abraão. Antes de destruir Nínive, Deus mandou quem? Jonas. Pronto. E antes de destruir toda aquela geração do tempo de Jesus, quem foi que chegou? Jesus. Ou seja, a missão de um verdadeiro profeta... Irmão, vai para cá, Daniel. A missão de um pastor, de um pregador, de um líder, de um ensinador, de um teólogo comprometido, não é transformar a vida de ninguém. Não é empurrar a goela abaixo os seus ensinos. É apenas alertar. A Bíblia diz no Ezequiel 18, tu falando e ele se arrependendo, salvou a própria alma e a tua também. Lá em Atos 20, Paulo diz, eu estou livre do vosso sangue. O meu compromisso é falar. Nós estamos tendo uma coisa miserável no nosso meio. Convida um pregador para pregar. Bota para cá, Brasil, bota para cá. Convida um pregador para pregar. Não espere dele impacto, gente. Espere desse homem só que ele pregue a palavra. A palavra transforma, a palavra regenera, a palavra purifica, a palavra traz cura. O homem de Deus não tem missão de transformar ninguém. Eu quero que ele batize com o Espírito Santo. Quer dizer que ele é quem carrega o Espírito Santo. Ele é quem batiza. Ele é que convence o homem do pecado. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Onde nós vamos parar com isso? Assembleia de Deus. Congressos. Eventos. É melhor você ter um profeta todo dia pregando no púlpito, na rua, nas praças, dizendo a verdade, do que alguns que fazem barulhos, multidão que faz aquele movimento, mas não há quebrantamento, mudança de vida. Vamos lá, para fechar. Uma triste realidade quando Deus se levanta contra o seu próprio povo.
Eita, rapaz, isso é pesado, né? Você já imaginou? Deus vai se levantar contra o próprio povo. Já pensou Deus se levantar contra o próprio pastor, matar o pastor? Pastor Ziel, o que é isso? Deus se levantou contra quem? Eli. E matou a casa de Eli. Deus disse, os que eu não matar da casa de Eli vão ficar pedindo esmola. Não foi assim? Sim. Deus levanta e mata. A Bíblia diz em Hebreus 12, 29 que ele é fogo consumidor. Bora. Aprendendo com a história, a importância da história. Pronto. Eu li um escritor latino que ele diz o seguinte: quem não olha para a história do passado está fadado ao fracasso. A história nos ensina. Basta você ler toda a Bíblia, está lá em Romanos também 15, lá pelo verso 4, Paulo diz, tudo que antes foi escrito para o nosso ensino. E lá em 1 Coríntios 10, Paulo usa o exemplo de Israel que peregrinou pelo deserto. E o crítico, o murmurador, o falso, o que se levantou contra Moisés, foram entrar na terra prometida? Não. A história está aí, gente. Para onde foi Judas? Para onde foi Demas? Para onde foram os homens do dia do dilúvio? Para onde foi? Lá em Lucas, parece que é 17, 10, né? 17, 10, eu acho que é, ou 30. Pronto. Vê se é 17, 30. Lucas 17, vê se eu 30. estou certo. 30. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Não, é 17, não é? É Lucas 17, 10. Esse aí. 17, 10. Esse daí. Assim também 32, esse é. 32. Quem tentar conservar a sua vida perderá. Rapaz, deixa eu ver aqui. Aí é Lucas, né, que eu disse? Sim, senhor. Lucas quanto que eu disse? Lucas 17. 17, vamos fechar bem aqui. Meu Deus, cadê? Deixa eu ver aqui. Eu quero, rapaz, isso aí. Lucas, não? Isso. 17. Para bem aí. É o 17, 32, Daniel. 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Pronto. Tá aí. É só uma mensagenzinha. O que foi que aconteceu com a mulher de Ló? Virou estátua de sal. Mas por que ela virou estátua de sal? Porque ela quis olhar pro que ela tinha, para as riquezas. As riquezas, as glórias lá da cidade dela pecaminosa. Olha a história aí. Onde ficou a mulher de Ló? Onde ficou Judas? O mentiroso, o traidor, o falso. Qual é o destino dele? A morte. A história tá aí, gente. Ananias e Safira. Ananias e Safira. O Balaão. Olha a história. Coré, Datã e Abirão. Olha a história. Saul. Olha a história de Saul. Olha a história de Davi, que cometeu adultério, assassinato. Meu Deus do céu. Por último, as boas memórias. Lamentação, parece que é 3, 22, esse aí. Não for o 22, é o 21. Lamentação 3, 22. 3, 21, vê se é 3, 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu quero me lembrar do que pode dar esperança. Então olha para a história e que Deus te abençoe. Bora, Daniel. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa. Senhor meu Deus, muito obrigado por ter falado aos nossos corações. Senhor meu Deus, que não venhamos ser como aquela geração de Judá, Senhor Deus, que não quis se arrepender, que não reconheceu os seus erros. Mas, Senhor, que venhamos olhar para dentro de nós e ver que não há nada, Senhor, que te agrada. Senhor, que venhamos buscar, Senhor Deus, agradar a Teu Espírito, agradar a Deus, Senhor, agradar a Jesus, Senhor Deus, que nos salvou, que morreu por nossos pecados. Senhor meu Deus, por favor, meu Pai, que venhamos estar, Senhor, cada dia observando as Tuas palavras, Senhor Deus, os Teus mandamentos e viver uma vida, Senhor, que a Ti te agrada. Por favor, Deus, guarda-nos em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus.